Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 21, versículo de número 5, diz a palavra: disse Jesus: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Aí Jesus disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Uau! Quem mandou largar a rede? Eu sei que quando eu falei esta palavra, provavelmente você lembrou de uma canção. Quem foi que mandou você largar a rede? E eu amo essa canção porque ela é maravilhosa, e ela compreende estritamente esse texto bíblico, estritamente esse período da história, porque quando você passa adiante, o que você entende é o que Jesus mais queria, que era que Pedro largasse as redes. O maior desejo de Jesus era que Pedro largasse as redes. Porque o que Jesus tinha para Pedro não era peixes, o que Jesus tinha para Pedro era homens, almas. Jesus disse: Pedro, eu vou te transformar em um pescador de homens. Agora, dentro desse texto, dentro dessa realidade, eu me apaixonei quando eu vi isso, e eu quase não sou chorão, e quando eu vi essa canção, eu disse: uau, quem é que foi que mandou vocês lançarem a rede fora, ou largar a rede? Jesus vai dizer para eles: voltem e lancem a rede. Ou seja, não é para soltar a rede agora, é porque Jesus está sendo extremamente pedagógico, e Jesus é pedagógico. Em todas as interações com Jesus há muito ensinamento, e aqui não poderia ser diferente. Eu quero que você entenda que o que fez Pedro e os discípulos irem para o barco e irem para o mar pescar era um desejo, uma necessidade. E qual era a necessidade deles? Bom, eu posso dizer que são as básicas. Primeiro, a fome. Segundo, o dinheiro do resultado da pesca. Então, as intenções deles são baseados em necessidade. E agora para pensar o que é que a necessidade causa na gente. Quando nós somos movidos por necessidade, ou quando alguém é movido só por necessidade, já parou para perceber? O que acontece? Bom, acontece exatamente o que diz nessa palavra. Eles passam a noite inteira pescando e não pescam absolutamente nada. E o insucesso, maximizado por apenas uma necessidade, faz eles desistirem, faz eles abandonarem a ideia. E eu entendo eles. Você imagina que eles passaram a noite inteira lançando rede, a noite inteira lançando rede, a noite inteira lançando rede, lançando para cá, lançando para lá, para cá, para lá, a noite inteira, baseados em uma necessidade. Ninguém trabalha duro por muito tempo baseado em necessidade. Ninguém sobrevive quando as nossas decisões são baseadas só em necessidade. Para olhar o caos do mundo que nós estamos. Quantas pessoas em depressão, vivendo e fazendo coisas incríveis, mas porque estão só por necessidade, sem propósito, estão morrendo todos os dias. Quantas pessoas que todos os dias largam a rede, justamente porque toda a sua vida foi pautada em necessidade. Tudo que fez por dinheiro, tudo que fez foi por necessidade. E aí Jesus chega com pessoas que, por conta de somente necessidade ser o seu intuito, frustrados, arrebentados, emocionalmente castigados, fisicamente exaustos,
E aí Jesus chega e talvez a frase mais gostosa de dizer é: quem é que foi que mandou vocês largarem as redes? Oh, aleluia! Mas o que Jesus queria? Jesus não estava falando de rede agora. Jesus estava falando de um coração. Jesus estava falando de intenções. Ele está dizendo: vocês passaram a noite inteira lançando redes por necessidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o que move o ser humano não é a necessidade. O que move o ser humano é o propósito. Aleluia. Não, você não entendeu. Eu vou falar que você nunca mais vai entender isso. Quem trabalha só por dinheiro, a única coisa que tem na vida é dinheiro. Agora, quem trabalha por propósito, a coisa que menos importa é o dinheiro, e a coisa que mais é importante é o propósito. Pergunta para um médico que trabalha só sobre dinheiro. Ele faz plantão de dia, de tarde, de noite, mas dentro de casa quem precisa de cura é ele e a família dele. Agora pergunta para quem trabalha pela medicina, amando as pessoas, cuidando, porque o propósito é servir alguém. A casa dele está estável, a vida dele está emocionalmente saudável, ele está curado, porque antes de querer curar alguém, o propósito dele está estabelecido por aquele que determina o propósito, por aquele que estabelece a vida do homem, aquele que muda a nossa história. Enquanto tem gente vivendo e fazendo só por dinheiro, Deus está levantando gente que não está nem aí por dinheiro, mas que é movido todos os dias pelo propósito. E é esse tipo de gente, escuta isso, é esse tipo de gente que o dinheiro corre atrás, é esse tipo de gente que o sucesso corre atrás, é esse tipo de gente que as bênçãos do Senhor correrão atrás e alcançarão. Quem se move por objetivos voláteis, logo é volátil também. Agora Jesus chega e diz: meus lindos, vocês estão cansados, não estão? Sim. Vocês estão com fome, não estão? Noite inteira pescando, não pescam porcaria nenhuma. Vocês estão com vontade de abandonar a rede? Então deixa eu falar uma coisa para vocês: voltem e lancem a rede para o lado direito. O que mudou? Bom, mudou agora o nascedouro de tudo. Antes era uma necessidade, agora é a vontade de Jesus. Antes era fome, agora é uma ordem dele. Joguem para o lado direito. A Bíblia diz que eles vão e jogam para o lado direito. E quando eles fazem isso aqui, ó, tem peixe. Porque agora, quem determinou o propósito da pesca está olhando para eles dizendo: joga para o lado direito, joga para o lado direito, obedece a minha voz. Por mais que não faça sentido, porque foi o lugar do fracasso da noite inteira, mas sobre a minha voz e sobre propósito vai ter peixe, exatamente aonde eu mandar jogar a rede. Se Jesus mandasse jogar para cima do barco, ia ter peixe. Se Jesus mandasse jogar na árvore, ia ter peixe. Porque o que determina não é a lógica, é o propósito. E aí eu quero que você entenda qual é a diferença de viver por necessidade para aquele que vive por propósito. Quem vive pela necessidade vive estimulado pelos seus próprios desejos, que nunca acabam e mudam todos os dias. Você amanheceu querendo casar e à noite dormiu pensando em qual bicicleta seria melhor para você. A gente muda. Agora, quem vive movimentado e movido pelo propósito, tem em Jesus uma fonte fiel, que não conhece apenas o nosso hoje, mas a conhece o nosso passado, e muito melhor determina o nosso futuro. Quem trabalha por necessidade vive cansado, desanimado, entristecido. Agora quem trabalha movido pelo propósito tem refúgio, alento. Cansado fica, mas Jesus é aquele que reestabelece o cansado, porque maior do que o nosso desejo é o propósito de Deus sobre nós. Quem é que foi que mandou você largar a rede?
Deus não quer que você pare. Deus só quer que você entenda por que e para que está lançando a rede. E quando você entende isso, dinheiro desaparece, fama desaparece, sucesso desaparece, e o propósito real de todas as coisas surge. E feliz é o homem que descobriu em Jesus o propósito para viver. Dorme e acorda pensando no propósito, porém quando dorme descansa, e quando acorda vive. Quem vive por necessidade, quando dorme acorda, e quando acorda está querendo dormir. Eu termino dizendo uma coisa para você. Aleluia. Ei, Jesus mandou lançar a rede para o lado direito. Doesn't matter, não importa qual foi o lado. O que importa é que Jesus mandou. Aí a Bíblia diz que eles jogam a rede, pegam um peixe e vão para a praia. Mas quando chegam na praia já tinha pão e peixe. Peraí, porque então Jesus mandou buscar pão e peixe, ou peixe, perdão, se com ele já tinha peixe? Era que o que Jesus queria ensinar é que ele não precisa do teu trabalho, ele não precisa do que você busca, porque Cristo nunca se moveu por necessidade, porque ele não precisa de nada, e ele só quer que você entenda que quem está nele não precisa de nada também.